Oi pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos do artigo 44 do CTN, dedicado à base de cálculo do imposto de renda. De acordo com o artigo 44, a base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. E aqui é importante nós relembrarmos alguns conceitos que já foram tratados exaustivamente em comentários de artigos anteriores, em vídeos dedicados a artigos anteriores. O primeiro deles é o fato de que o CTN veicula apenas normas gerais. O CTN não trata de regras de tributação, ele trata de regras sobre regras de tributação. Nas regras de tributação, para usar uma expressão de Pontes de Miranda, a entidade tributante tributa. Nas regras sobre regras de tributação, a Constituição e o CTN dizem como e até que ponto as entidades tributantes podem fazer isso através de regras de tributação. Então é isso que consta do artigo 44 do CTN. É na legislação específica do imposto de renda, veiculada pela União, são leis ordinárias federais que tratam do imposto de renda calculado pelo lucro real, calculado pelo lucro presumido, calculado pelo lucro arbitrado. Mas essas três formas de base de cálculo, essas três espécies ou modalidades de apuração da base de cálculo, estão assim veiculadas no CTN, que enumera, que elenca essas três possibilidades em termos gerais, que são desdobradas, explicitadas e regulamentadas na legislação específica da União. Pois bem, mas o que é importante sabermos também a respeito disso? Que a base de cálculo sempre deve ser o fato gerador transformado em moeda. Então, se o fato que gera a obrigação de recolher o imposto de renda é a aquisição da disponibilidade de renda ou proventos de qualquer natureza, então a base de cálculo deve ser o montante da renda, o montante desses proventos, o valor correspondente a esse acréscimo patrimonial. E o artigo 44 dispõe sobre formas de determinar essa base de cálculo, formas de dimensionar essa base de cálculo. Então, examinemos cada uma delas ainda nesse nível das normas gerais, sem descer, como disse, nas especificidades de saber quais são os requisitos, quais são os critérios para a adoção de uma ou de outra, porque isso consta da legislação específica e não do CTN. No que consistem essas três modalidades? O montante real é o montante apurado da forma mais próxima possível à efetiva verificação, ao efetivo montante da renda. No caso de pessoas jurídicas, quando se fala que a tributação acontecerá a partir do lucro real, o que se designa é o lucro contábil, o lucro apurado na contabilidade, todas as receitas e todas as despesas que a pessoa jurídica teve, os ganhos e as perdas que ela teve no período, ajustados conforme a legislação tributária, porque há receitas e há despesas que podem ser consideradas para fins contábeis, mas não são consideradas para fins tributários. Há despesas que reduzem o lucro para fins contábeis, mas que não podem reduzir o lucro para fins tributáveis, porque não são dedutíveis. Então isso faz com que o lucro real seja um pouco diferente do lucro contábil. O correto seria usar a terminologia que a legislação utilizava no passado, que era lucro tributável. Chamava-se a diferença entre o lucro contábil e aquele que realmente serviria de base de cálculo para apuração do lucro real, ele era chamado lucro tributável. Mas a legislação preferiu a expressão lucro real porque ela dá uma ideia de maior veracidade, o que nem sempre é o caso. Na verdade, o lucro contábil tende a ser mais verdadeiro do que o lucro tributável, porque o lucro tributável sofre essas adições e exclusões que mencionei, mas é o termo que a legislação hoje utiliza. Então, lucro real é o lucro contábil, o lucro apurado pela contabilidade da pessoa jurídica, que leva em conta suas receitas e despesas, perdas e ganhos, e que sofre alguns ajustes para, então, sujeitar-se à incidência do imposto de renda. E depois de 88 também da contribuição social sobre o lucro líquido, no caso das pessoas jurídicas. No caso da tributação das pessoas físicas, embora não se usem essas expressões, as pessoas físicas também são tributadas pelos seus rendimentos reais ou presumidos, conforme elas optem pela declaração completa, em que elas põem todas as despesas com médicos, com escolas, enfim, com todas as despesas que elas podem deduzir, e elas vão pagar o imposto sobre a diferença entre os rendimentos brutos que receberam deduzidos dessas despesas.
mas elas podem optar por uma declaração simplificada, em que existe um desconto legal que é aplicado, e elas não precisam se preocupar com a efetividade das despesas que elas experimentaram ao longo do ano anterior. Elas até declaram essas despesas para fins de controle do fisco, até para que o fisco possa controlar as pessoas que receberam os pagamentos, mas elas não vão ter aquilo como fator determinante do imposto de renda que elas estão devendo. Então, do mesmo jeito que as pessoas físicas apuram o imposto de renda pela declaração completa ou pela simplificada, do mesmo jeito as jurídicas fazem o pagamento do imposto sobre o lucro real ou sobre o lucro presumido. E lembrando, no caso das jurídicas, o real é aquele apurado conforme a contabilidade, com algumas adições e exclusões, e o presumido é o lucro que decorre da aplicação de um percentual sobre o faturamento. É conhecido o faturamento da pessoa jurídica, é conhecida a sua receita bruta, sabe-se quanto ingressou, e aí se aplica conforme a área ou o setor de atividade. A legislação prevê um percentual diferente para diferentes setores da economia, porque se entende que esses setores têm margens de lucros diferentes também. Então, um percentual diferente para cada setor da economia, um percentual para o serviço, um percentual para o comércio, um percentual para postos de gasolina e pessoas que operam comercializando combustíveis. Existem percentuais diferentes, mas esses percentuais são aplicados às receitas daquele contribuinte, e aí se encontra o lucro presumido. Atenção para o fato de que esses percentuais não são a alíquota do imposto. Esses percentuais são percentuais de apuração do lucro presumido, ou seja, para se encontrar a base de cálculo. Depois ainda será necessário aplicar a alíquota sobre o valor encontrado. Então, partindo de um exemplo, digamos que um determinado escritório de advocacia apura o seu imposto de renda pelo lucro real. Ele precisará de uma contabilidade na qual estejam refletidas todas as receitas, todas as despesas, são feitos os ajustes ao lucro contábil que a legislação determina, e então se aplica a alíquota de 15% ou de 25%, que é os 15% mais os 10% do adicional. Então, 15% ou 25%, conforme o caso, é aplicado sobre o rendimento que foi assim encontrado. No caso da apuração pelo lucro presumido, se aplica um percentual à receita. Então, digamos que o escritório teve uma receita de 100 mil no período que será tributado. Aplica-se o percentual de 32% e encontra-se o valor de 32 mil. 32 mil não é o valor de imposto a ser pago, é a base de cálculo, é o rendimento. Sobre esse valor será então aplicada a alíquota de 15% ou 25%, no caso 25%, porque passa do limite de 20 mil reais por mês fixado na legislação atualmente. Então, aplica-se a alíquota de 15% e o adicional de 10% sobre esse valor de 32 mil. E aí é que se encontrará o valor de imposto devido. Então, o percentual de lucro presumido não é a alíquota, é o percentual necessário para encontrar a própria base de cálculo que será extraída da receita. É como se fosse uma margem de lucro presumida, um valor que se aplica a tudo que entrou, não se levam em conta as despesas reais, efetivas, se aplica aquela margem de lucro presumida e encontra-se o valor presumido de lucro. É importante lembrar que o que é presumido é o montante do lucro, não se pode presumir que houve lucro, presume-se que o lucro foi daquele montante. É uma opção que o contribuinte faz no início do período de apuração, no início de cada ano o contribuinte faz a opção e a legislação entende que essa opção, estabelece que essa opção é irretratável para todo o período. Então, durante todo o período, o contribuinte terá que se sujeitar àquela forma de tributação pela qual optou, e no ano seguinte, se começa a considerar que ela não é vantajosa, que se estivesse pagando pelo lucro real estaria pagando menos, no ano seguinte ele pode modificar a opção. E lembrando, alguns contribuintes são obrigados a recolher o imposto de renda pelo lucro real. É o caso de instituições financeiras, é o caso de entidades de companhias que têm capital aberto e ações negociadas na bolsa. Então existem algumas entidades, algumas empresas que têm um faturamento superior a determinado montante, faturamento superior a 78 milhões de reais, elas são obrigadas a apurar o imposto de renda pelo lucro real. Finalmente, a apuração do imposto a partir do chamado lucro arbitrado. Nada mais é o lucro arbitrado do que a técnica do arbitramento aplicada à apuração da base de cálculo do imposto de renda. Então, se o contribuinte não dispõe de elementos suficientes para que se apure o seu lucro real, sendo ele obrigado a pagar o imposto de renda pelo lucro real, então o contribuinte não tem livros contábeis rígidos, livros contábeis confiáveis, livros contábeis idôneos que permitam apurar o seu imposto de renda pelo lucro real, sendo ele obrigado a essa forma de apuração.
ou pelo lucro presumido. Ele não tem formalidades, não cumpre as formalidades necessárias também para apuração pelo lucro presumido, tendo feito a opção por essa forma de tributação, mas não cumpre os requisitos. Em outras palavras, sempre que o contribuinte omite ou incorre em algum tipo de infração que inviabiliza a determinação, a identificação do lucro real ou do lucro presumido conforme o caso, conforme tenha sido a sua opção ou conforme qual seja o seu regime de apuração. Então, se não é possível apurar o lucro real nem o presumido, sendo o contribuinte optante por uma dessas duas modalidades, recorre-se ao arbitramento, recorre-se a uma modalidade de tributação, de determinação da base de cálculo, que vai procurar defini-la a partir de critérios aproximativos, de critérios que vão partir de indícios, a partir de elementos previstos na legislação. É importante aqui então frisar alguns pontos relativamente a isso. O primeiro deles, que arbitramento não se confunde com arbitrariedade. Apenas nas hipóteses que realmente não for possível determinar o lucro real ou o lucro presumido, é que é possível recorrer ao arbitramento, que deve ser a última ratio. Não é qualquer vício sanável que seja detectado em um livro contábil e que não comprometa a veracidade das informações que constam ali daquele livro, que levará necessariamente ao arbitramento. É preciso que, de fato, seja impossível conhecer a verdade no que tange ao lucro real ou o lucro presumido, para que se recorra a essa forma de tributação, que, como disse, é uma última ratio, se recorre no último caso. E o outro ponto também importante de ser destacado, por não ser arbitrariedade o arbitramento, é que também nesse caso os critérios são aqueles indicados na legislação. Então a legislação diz que, se for possível conhecer a receita, recorre-se a ela, aplicam-se os percentuais que seriam aplicáveis ao lucro presumido, mas com um acréscimo de 20%. Se não é possível conhecer a receita, a legislação indica outros critérios, como o valor do aluguel pago pelo contribuinte, como o valor dos salários, como o valor do seu estoque. Enfim, a legislação prevê uma série de outros elementos que podem ser utilizados para arbitrar-se o lucro, para se chegar por uma aproximação a um valor de lucro que possa ser tributado. Mas, como disse, sempre em última ratio, quando for possível conhecer o lucro real ou presumido, e conforme seja a opção do contribuinte, será através deles que ele deverá ser tributado. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de usar a caixa de comentários para dizer o que pensa a respeito deste e de outros assuntos ligados ao direito tributário. Até um próximo vídeo.